Quero convidar agora nosso professor. Chega para cá, pastor Alain Brizotti, que com muita alegria nós recebemos aqui nessa noite. Está conosco essa semana, gravando, e já encaixamos aqui esse espaço, esse tempo tão precioso para conversarmos com o pastor Alain Brizotti. Deixa eu apresentá-lo primeiro. Pastor Alain, que é nascido em São Paulo, graduado em teologia, psicanalista pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica em São Paulo, escritor, são 23 livros, né, pastor? Perfeito. Publicados, possui experiência nas áreas de teologia e psicanálise, com ênfase em liderança e educação, é um grande pesquisador também nestas áreas. Pastor Alain Brizotti também atua como professor de teologia, pregador do evangelho, palestrante, mentor também, e nós temos a alegria de recebê-lo aqui. Bem-vindo, pastor. Obrigado. É uma honra estar na academia. Sempre que eu posso, de algum modo, servir o reino através da academia, isso me completa, isso me alegra muito. E é sempre um prazer estar com vocês aqui. O senhor está aqui há bastante tempo já, né? Muitos anos. Tem um tempinho já, né? Foi lá no outro estúdio, Isso. lá no Cláudio. Lá no comecinho. 2016, ali eu acredito, né? Por ali, Foi há bastante tempo. Eu estava tentando já lembrar esses dias, mas aí quando começa a chegar um certo tempo, a gente já só avisa que a gente já é das primeiras turmas, né? Das antigas. É. Pastor Alain, eu sei que o senhor está aqui há bastante tempo, mas nem nós aqui sabemos detalhes da sua vida, da sua história. Eu acho que hoje é uma oportunidade boa para a gente conhecê-lo mais também. E eu queria começar falando disso. O senhor já nasceu num lar cristão, num lar evangélico, ou se converteu mais tarde? Como foi sua infância, seu início aí? Olha, eu costumo dizer que eu sou literalmente um milagre da graça. Uma vez que eu sou nascido e criado na periferia de São Paulo, zona sul de São Paulo, e eu fui, na verdade, me converti mais ou menos com 14 anos, 12 a 14 anos, eu não lembro perfeitamente, mas minha mãe, assim que eu nasci, ela nem cristã ela era, de fato, mas quando eu nasci, ela disse que foi uma das primeiras orações que ela fez. Ela disse: Deus, eu te entrego nas tuas mãos essa criança. E naquele dia, acho que ele recebeu, né? E aí, eu com 12 para 14 anos, eu me lembro perfeitamente desse culto, onde eu fui à frente, me entreguei a Cristo, e dali para frente, já toda a minha vida já meio que encaminhou para essa vocação que Deus me deu, né? A sua mãe já era evangélica, então? Então, ela se converte e mais ou menos eu acredito que eu tinha uns 10 anos quando ela se converte. Então, eu ia para a igreja com ela normal, como aquele menino, até que um dia, num domingo à noite, o pastor pregou e eu senti o impacto da pregação e fui à frente, de verdade, como alguém que, de fato, eu falei para minha mãe, eu entendi que eu preciso desse passo, e eu fui à frente naquele momento. E quando que começou esse desejo, essa vocação, né, pelo estudo da palavra? Olha, passou-se um tempo, mais ou menos, e eu me lembro que minha mãe foi um dia, eu, meu irmão e a minha mãe, fomos à casa de uma irmã, lá na zona sul de São Paulo, uma irmã que já até faleceu, irmã Sebastiana. E eu me lembro que quando a gente chegou na casa dela, a gente foi lá para tomar um chá, um café, à tarde, uma quarta-feira da vida. Quando a gente chegou lá, que a gente entrou na sala da casa dela, foi a primeira vez que eu vi uma parede inteira de livros, aquela estante que enche a parede. E eu me lembro perfeitamente daquele momento. Eu fiquei sentado no chão, olhando para aquela parede, e na minha cabeça a voz dizendo assim, ó, o que me impede de saber o que tem escrito ali, se a única coisa que eu tenho que fazer é pegar o livro e ler? Então, daquele dia em diante, a minha vida foi toda direcionada para o ensino, para a pesquisa e para os livros. Com que idade? Mais ou menos uns 14 anos, 12 a 14 anos, eu não lembro perfeitamente. E aí começou a ler. A vida inteira, dali para frente, lendo o tempo todo. E o que veio primeiro? Veio a teologia ou a psicanálise? A teologia. A teologia veio primeiro. A psicanálise eu sempre gostei, sempre li muita coisa relacionada a ela, porque eu tentava... Eu sempre me incomodei com um lado meio afastado da psicanálise. A psicanálise sempre quase que em conflito o tempo todo com a religião. E eu achava, sempre lendo, que dava para casar, para fazer um trabalho nisso, né? Porque a psicanálise é uma coisa muito séria, muito densa, bem diferente de muita gente que tem aí que se diz psicanalista, mas está longe disso. São textos muito profundos, é uma formação constante, não tem uma coisa pronta, é todo um trabalho, uma profundidade. Eu sempre gostei disso. Então eu casei as duas coisas. A minha área, de fato, é mais ciência da religião até do que teologia, que ela é um pouco mais ampla do que a teologia. Ela pensa o sagrado. Essa é a área do meu mestrado, ciência da religião. Então eu consegui meio que alinhar toda essa ênfase da ciência da religião com a profundidade da psicanálise e tento fazer uma leitura disso. É possível relacionar as duas coisas, apesar Tá de elas... sendo. Está sendo. Está sendo possível. É.
E o que difere a ciência da religião de teologia, basicamente? Basicamente, a teologia tem muito do dogma da igreja, da leitura denominacional, das caixinhas que a gente coloca. A ciência da religião é mais ampla, é de fato uma ciência, assim como tem ciência política, ciência médica, tem a ciência da religião. Então ela estuda o fenômeno religioso, onde ele se manifesta, como se manifesta, nas suas relações com a sociedade, sociologia, filosofia, antropologia. Então a ciência da religião é um fenômeno mais amplo. Ela busca procurar o sagrado em como ele se revela, nas suas linguagens, a minha área é linguagens da religião. Então, uma coisa um pouco mais ampla, um pouco mais aberta e mais profunda. Né? E quando que o senhor começou a pregar? Como foi o início, assim? Eu brinco que foi por teimosia divina, porque o meu negócio é estudar, é ler, é me preparar, é aula. Mas comecei a pregar, eu lembro que um amigo meu, que é muito amigo até hoje, um irmão praticamente que eu tenho, ele que me levou para começar a pregar nas igrejas, eu era garoto ainda, colocava um terninho branco, parecia aquele bonequinho do bolo, né? E subia nos púlpitos e pregava. E eu me lembro perfeitamente, olha a importância do estudo, né? Eu me lembro perfeitamente de pregar e ficar pensando, peraí, eu não sei direito o que eu estou fazendo. Estou falando porque Deus abençoa e a gente sabe disso. Mas eu preciso me preparar, porque se eu for continuar nessa caminhada, eu tenho que entregar uma coisa consciente para a igreja. Aí eu comecei a fazer os primeiros cursos ainda, aqueles por correspondência, fazer cursos sobre Apocalipse, cursos sobre as bases da teologia, sistemática, aquela coisa, até que eu fui parar em Pindamonhangaba para fazer o bacharel em teologia. Ah, o senhor fez seminário lá? Fiz, Pindamonhangaba, 1990. A minha turma é 97, 2000. 3 anos? É. Internato? Lá é o internato, né? Na minha época, principalmente. Hoje, sinceramente, não sei mais como é que tá, não sei nem se tem ainda o internato, mas a minha época ainda tinha, 1997 a 2000. Aí, quando saiu do seminário, já foi para o ministério? Já estava envolvido, né? Mas sempre continuei estudando normalmente. Depois vim para cá, voltei para São Paulo, todo aquele trabalho de fazer na época tinha aquela convalidação, aquela coisa toda, da graduação em teologia, né? Para dar sequência nos estudos mais aprofundados, aí que eu descobri esse caminho também da ciência da religião. O senhor falou ali do início, né, de sentir a necessidade de estudar, assim. Como foi o começo, assim? Foi difícil? Bem difícil. Difícil, na verdade, assim, porque eu nunca quis, na verdade, eu sempre tive um medo, vamos dizer assim, de não ter o que dar à igreja. Eu sempre tive um pé atrás com coisa rasa demais. Eu acho que faz parte da vocação que Deus me deu. Então, eu sempre fui apaixonado, eu brinco que eu sou apaixonado pelos livros que ninguém lê. Aqueles livros densos, cheios de nota de rodapé, de bibliografia. Eu comecei a procurar isso, buscar isso. E num primeiro momento, vindo da periferia de São Paulo, criado sem pai, na batalha que era a luta da minha mãe, os primeiros livros que eu tive acesso, literalmente, foram ganhados. Às vezes eu tinha que, sei lá, ir a pé uma distância imensa para pegar esse dinheiro do ônibus para comprar um livro. Então foi bem complicado num primeiro momento, até que Deus foi abençoando, e teve um pastor que investiu muito na minha vida, tanto que o nome do meu filho Eduardo é uma homenagem a esse pastor que abençoou para que eu pudesse estudar esses primeiros anos lá em Pindamonhangaba. Que benção. O senhor foi criado sem pai, o senhor falou? Sem pai, só a minha mãe. Com outro irmão? E o meu irmão, São dois filhos. Isso. Eu percebo hoje, pastor, que as suas mensagens, elas são muito dedicadas a extrair lições, a mostrar detalhes da história, do texto bíblico, né? Que às vezes o leitor comum, a gente lê e não vê aquele detalhe que está ali no texto. Como que o senhor constrói os seus pensamentos hoje na hora de montar um sermão? O que o senhor procura? Assim? Olha, essa é a pergunta que eu queria. Essa é a pergunta que eu amo. Eu tenho trabalhado, dentro das minhas áreas de pesquisa, linguagem da religião, tenho tentado buscar uma coisa que, na verdade, trazer de volta uma coisa que Jesus fazia. Narrativa. Jesus contava histórias. Jesus não tem a homilética dos 3 pontos. Jesus conta uma história. E eu sou apaixonado por essa dinâmica de Jesus. De contar uma história, de explanar detalhes. Talvez seja também por eu ser poeta, e o poeta tem uma visão diferente. Então, quando eu pego um texto bíblico, o que eu quero naquele texto é que história esse texto está me contando. E o que eu consigo extrair disso? Então, eu vou buscar os símbolos, as linguagens, o que esse texto quer dizer, o que ele disse naquela época e o que ele insiste em dizer hoje. A beleza da Bíblia é que ela é um livro, como diz o Ítalo Calvino, um dos maiores escritores da história, que a Bíblia é um livro que ainda não disse tudo o que tem para dizer. Então, a gente pode envolver e pesquisar a profundidade dos textos. Eu sempre parto da premissa de que a história que esse texto está contando
me encaixa em algum lugar. E aonde que o senhor busca essa profundidade? Como é que é isso, Aí, na prática? aí são as múltiplas leituras, na verdade, assim, eu brinco que a gente tem que cruzar fronteiras. Aí tem um pouco de coragem para você olhar para os textos com um pouco mais de profundidade, você tem que buscar as leituras, as outras lentes, não apenas a teologia, mas a filosofia, a história, a sociologia. Essas logias te dão caminhos, te apontam outras direções. No bacharel, por exemplo, aqui da academia, uma das matérias, a matéria que eu faço aqui, filosofia da religião, dá um pouco disso, porque ela amplifica a sua visão, ela discute um pouco como é que as outras pessoas, outros filósofos ao longo da história olharam para esses textos. Então você tem que ter a humildade suficiente para saber que tem outras formas de enxergar o texto. E o que essas outras formas podem te trazer? E qual que é a melhor forma que o senhor diria hoje que se tem de se aprofundar no estudo bíblico, de se aprofundar na Bíblia? Qual é a maneira correta de fazer isso, pastor? Sem cair em ciladas, sem tropeçar? Eu acho que é quase impossível que a gente não tenha um ou outro problema, conflito com o texto. Mas até nesses conflitos a gente cresce. Eu acho que o principal objetivo, caminho, vamos dizer assim, é a leitura constante do texto bíblico em si, porque um dos maiores problemas de muitos estudantes de teologia é ler livros da Bíblia, mas não ler a Bíblia. Esse é um problema grave. Então a gente precisa ler os textos bíblicos em constante volta ao texto. O que o senhor quer dizer com isso? Ler os livros, mas não ler a Bíblia? Tem aluno, por exemplo, que ele tem na biblioteca dele 50 comentários da carta de Tiago. Ele só não lê a carta. Então ele faz curso de mergulho, mas tem medo de água, né? Você entendeu? É esse caminho que a gente tem que fazer. Ler os textos bíblicos e ter coragem para ler os outros textos ao redor. Eu tive um professor que ele sempre usava uma imagem que eu gosto muito. Ele dizia: os profetas bíblicos se levantavam e diziam: ouve, ó Israel, assim como foi dito, estando eu lá no rio tal, ou no deserto tal. Ou seja, ele está com a palavra de Deus numa mão, o jornal do dia na outra. Então é compreender que a leitura bíblica não me aliena do mundo. Eu sei o que está acontecendo no mundo, eu procuro o que está acontecendo na história, eu faço um diálogo constante da palavra com o mundo e a história. Porque se ela é lâmpada, eu tenho que colocar ela para projetar o caminho. Então, esse é o principal objetivo. Para que a gente faça isso, você tem que ter um estudo constante da Bíblia, uma leitura constante da Bíblia, e essa leitura tem que ser piedosa, em oração, em humildade, para saber que na maioria das vezes não sou eu que leio o texto é que me lê. E ter coragem para seguir lendo os outros livros e outros textos, porque são estudos de outros que vão me auxiliar no processo. A palavra-chave ali para lidar com a teologia é humildade. Humildade. O que está faltando às vezes é humildade. Eu diria que a palavra-chave, ela tem uma irmã gêmea, equilíbrio. Que se tem uma coisa que é um desserviço ao reino de Deus, é um cristão desequilibrado. Todo excesso é mortal. Inclusive de estudo. De estudo também, porque você pode se transformar apenas numa cabeça sem corpo. E uma cabeça sem corpo é cadáver. Uma das matérias que o senhor gravou aqui na academia foi a exegese, né? Lá Sim. no curso médio em teologia. Médio. E como o senhor poderia, em rápidas palavras aqui, nos ensinar sobre exegese, como fazer isso, como extrair do texto aquilo que ele está querendo dizer? Sim, é muito importante isso. O ideal, o problema da exegese é que a gente entra na tensão entre real versus ideal, né? O ideal é que todo mundo que fosse fazer exegese conhecesse bem grego, hebraico e aramaico. Na real, a gente sabe que não é bem assim. Mas tem um lado bom. Você tem bons dicionários, boas ferramentas à mão, somente na internet hoje, que você consegue meio que suprir essa carência. Mas o bom é saber que quando você vai fazer exegese, essa expressão ex, para fora de, no grego, exegese, extrair do texto as lições que o texto tem. Para fazer isso, eu tenho que conhecer o texto, eu tenho que me dedicar ao texto, seguir uma série de regras que o texto me coloca, e aí a hermenêutica ajuda nisso. Conhecer o contexto, passagens paralelas, entender que a frase é completa, eu não posso isolar uma palavra da frase. São pequenas técnicas que a gente, no conjunto delas, a gente consegue chegar ao entendimento do que o texto quer dizer. E sem esquecer que o principal fator da exegese não é que eu chegue a um determinado fim e eu possa dizer, olha, eu exauri o texto, acabou, isso aqui eu interpretei. Não. Estou falando de um texto extremamente mais profundo, escrito em outra cultura, com outra língua, com outro idioma. Então, por isso a humildade.
O fundamental é eu entender que aquele texto está sendo esclarecido para mim através do auxílio do Espírito Santo. E ele vai trazer isso para o meu contexto de hoje. Então, é pegar as ferramentas e usá-las para a glória de Deus. Eu lembro de um professor na Suécia que disse, se você sabe hebraico, latim, grego, aramaico, não coloque onde Herodes colocou, na cabeça de Jesus. Coloque aos pés dele, como Paulo. E não ter preguiça, né, pastor? Preguiça a preguiça é uma coisa tão séria na Bíblia que a Bíblia trata dela, né? Aliás, a preguiça não é uma coisa genética. Você não nasce preguiçoso, é espiritual. Você se torna um, né? Os rabinos têm um provérbio que diz que o diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo. Imagina. Tem que ter persistência, né? Tem que procurar. E o que ele motiva a continuar pesquisando, a continuar estudando? Porque o senhor não parou, né? O senhor já é mestre, mas agora já está aí com um segundo mestrado, mirando um doutorado. O que lhe motiva a continuar? Olha, essa é uma coisa interessante. Eu acredito que isso é parte de mim, da minha constituição. Não consigo me imaginar sem esse tipo de trabalho, sem essa pesquisa, sem procurar. Porque o que me encanta de verdade é ver o nascimento da mente teológica nos alunos. Por exemplo, sempre que eu estou ministrando um sermão em qualquer igreja ou dando uma aula, tem um momento, eu não sei explicar esse momento, mas tem um momento que eu sei que aquilo que eu falei entrou no indivíduo. E os olhos dele me dizem isso. Esse momento é impagável, nada no mundo paga isso. É como eu tenho para mim que é isso que a Bíblia quer dizer quando diz que de Paulo caíram como que de escamas. É esse iluminar da mente. Você que é pregador, que está me ouvindo aqui, preste atenção no seu público. Se você encontrar isso, muda a sua vida. É você perceber que uma frase, às vezes uma palavra, às vezes a interpretação diferenciada de um texto faz com que a pessoa, o semblante dela muda. A minha esposa me mostrou isso uma vez. Ela falou, olha, sempre que você vai pregar, eu fico olhando as pessoas. Por exemplo, eu vou numa igreja que ninguém me conhece. Aí eu chego ali, as pessoas estão tensas num primeiro momento. Elas querem saber se esse pregador, como é que ele prega, como é que ele fala. Então o ombro delas está aqui em cima, tensão. À medida que eu vou falando, o ombro vai caindo. E chega um momento, e é legal isso, que eu já fiz isso como técnica. Chega um momento, por exemplo, que se eu fizer para o lado, todo mundo vem. Se eu fizer para o outro, todo mundo vai. Aquele momento, ao mesmo tempo, ele é tão lindo e tão perigoso. Sim. Porque nesse momento, eu posso manipular a mensagem. Por isso a humildade de novo. Para que nesse momento eu entenda que eu tenho uma técnica em ação, não um coração das pessoas. E a manipulação, de forma alguma, deve estar na sua mensagem. É diabólica, né? Exatamente. E hoje, pastor, a gente vê assim, muita gente correndo atrás de uma credencial, correndo atrás de um diploma, correndo atrás de reconhecimento. O senhor acha que a gente está indo por um caminho errado? Muito, muito errado. Primeiro porque, assim, sinceramente, isso tem o seu valor, claro, a gente não pode tirar isso. Isso faz parte da sociabilidade, das relações humanas. Mas quando isso se torna o centro da busca, isso me diminui. Porque eu acabo colocando rótulos como se esses rótulos fossem a essência. Por exemplo, se eu chegar para alguém, cumprimentar alguém e a pessoa quiser que eu coloque todos os títulos dela antes do nome, ela se perdeu. Acontece muito comigo, vou lá autografar um livro, qual é o seu nome? Pastor, doutor, fulano de tal. Nem está isso na identidade do indivíduo, mas ele quer que coloque. Quando os títulos, os rótulos se tornam mais fortes, a gente entra num perigoso processo de gadarenização. Jesus pergunta para o gadareno, qual é o teu nome? Legião. Somos muitos em um. Quando tem muitos dentro de um, esse um sumiu. É um sequestro de subjetividade. E a gente vive numa geração profundamente gadarenizada. Tem rótulos de mais e essência de menos. O que eu acho bonito em Jesus é que aparece só o nome, Jesus. E esse nome é capaz de mudar tudo. É o nome a qual todo joelho se dobrará. Não é o excesso, é a profundidade da qualidade. Ou seja, se você mira só títulos, credencial, nome, pompa, você está mirando em coisas pequenas demais perto da grandiosidade que é ser servo. Não tem nada mais tremendo do que ser servo de Deus. Imagina, qual é a coisa que se equipara a isso? Nada, absolutamente nada. Porque a gente está trabalhando literalmente para aquele que tem acima de todo conhecimento e sabedoria que a gente possa imaginar. Trabalhar para ele é o ápice do ápice, não tem nada além disso. Isso por si só já deve bastar. Tem que ser a motivação, então. Estudar para ser servo. Para ser servo. Exatamente, para ser servo. O senhor acredita em contrapartida, né, olhando pelo outro lado,
acredita que a igreja, que os crentes estão acordando para essa necessidade de estudar, de se aprofundar na Bíblia? Porque muita gente não conhece nada de Bíblia, está na igreja, frequenta, mas não conhece. Acha que a gente está passando por uma transformação nesse aspecto também? Graças a Deus é o que eu tenho percebido hoje. Está começando a melhorar, algumas pessoas de fato estão entendendo que é importante estudar, querem estudar. Para ser sincero, vou abrir um parênteses aqui. Para ser sincero, eu acredito que muita gente tem problemas com o estudo porque o estudo cobra. O estudo cobra tempo e dinheiro. Não é de graça, é pela graça. Tem uma diferença aí. Você tem que investir em tempo, você tem que investir em livro, estrutura, tudo isso aqui custa alguma coisa. Então, as pessoas tendem a acreditar, e aí, lá no fundo, tem os tentáculos da preguiça, elas aparecem lá no fundo. A pessoa diz, não, mas é de graça, tem que ser de graça, tem que ser dado. Não funciona assim. Porque tudo aquilo que é de graça nem você valoriza, porque não tem o peso da renúncia, e renúncia que não dói não é renúncia. Então, quando você começa a se dedicar de verdade ao estudo, você começa a entender que alguma área da sua vida vai ter uma contrapartida. Você vai ter que doar alguma coisa. Tudo tem esse princípio. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho visto um crescimento disso. Muita gente tem me procurado, a gente tem visto até na academia os cursos e tal. As pessoas querem aprender. E quando as pessoas percebem que quem se propõe a ensinar sabe o que está fazendo, aí elas não saem mais. Que benção. Tem encontrado muitos alunos na academia? Muitos. Isso é que é legal. Essa é uma das experiências mais gostosas que tem. Né? Sabe que a gente aqui, pastor, a gente não tem essa experiência. A gente está aqui no né? estúdio, né? A gente tem um feedback online, uma mensagem que chega no WhatsApp, Isso. Mas o senhor, como professor, e os demais encontram o aluno em várias partes do Brasil. Muitas, muitas. É uma das coisas mais legais que tem desse imaginário da academia. Quer ver? Brasil todo, lógico, mas eu já encontrei alunos da academia em Paris, encontrei alunos da academia na Irlanda. Um aluno foi me buscar no aeroporto, onde foi? Foi me buscar no aeroporto, na Irlanda, de fato, em Dublin, e ele é aluno da academia, todo empolgado, feliz, pastor, que legal, tal. Paraná, alunos da academia. Eu estava em Imperatriz, Maranhão, e aí o irmão que foi me levar para jantar, aluno da academia. Muito legal. E a gente vê aquele desejo, né, de estar perto. Eu perguntei até para um deles assim, como é que tem sido essa tua relação com a academia e tal. E ele fala, olha, pastor, é maravilhoso poder ver os vídeos, poder saber que eu estou num ambiente onde os professores, embora sejam professores, muitos me falaram isso, dão vazão ao Espírito Santo, tem essa coisa da graça de Deus. Então, é muito legal a gente encontrar esses alunos que a gente só vê na virtualidade, né? E aqui no nosso curso Bacharel em Teologia, que é um bacharel livre em teologia, o senhor ministra uma disciplina, né? Filosofia da religião. Dá para aprofundar um pouquinho para nós aqui o que trata essa disciplina? Ela é uma disciplina assim, muito desafiadora. Eu acho que é o texto que você que é aluno, olhar a bibliografia que o pastor colocou lá no livro, pesquisar com calma, vai trabalhar a questão da existência de Deus, como que os filósofos e teólogos trabalharam essa questão ao longo do tempo, teísmo aberto e tudo mais, questão de técnicas da própria ideia da filosofia da religião, o pensar o sagrado, a religião, o envolvimento com Deus, determinismo teológico, esse tipo de figuras. Ela é uma matéria um pouco mais técnica, com um linguajar um pouco mais técnico, né? Mas para quem está estudando lá, lendo os textos e acompanhando as aulas, dá para entender legal, pelo menos dá para dar uma visão geral. E aí você, se aprofundando a partir da bibliografia e dos exercícios propostos, dá para você avançar bem legal. Muito legal. Tem livros, né, que são sugeridos Sim. dentro da própria matéria. Isso. Além do próprio livro, né, que nós vamos mostrar depois. Exato. Aqui também. Tem um livro que ficou digital. muito bom, inclusive. Tem um livro digital e tem um livro físico. Depois Isso. eu vou mostrar para vocês aqui o kit de livros que o aluno recebe também nesse curso. Nós vamos aprofundar aqui em todos os detalhes do curso para você, antes de abrirmos as inscrições daqui a pouquinho. Continuando nossa conversa aqui, pastor, o senhor já falou da motivação, de servir, de ser servo, e um assunto que eu vejo que o senhor ministra muito e gosta é liderança também, né? Sim. E quais são os pontos chaves assim de um bom líder atualmente, que o senhor diria? Hoje a gente tem trabalhado muito tentando trazer o líder para o século XXI. Porque o século XXI é uma coisa completamente diferente do que era liderança, vamos colocar, há 30 anos. O líder hoje, por exemplo, ele é o tempo todo colocado numa exponencial do que ele fala.
Ou seja, se o líder falar uma pequena coisa numa live, por exemplo, e ela pegar errado, as pessoas não vão querer saber do contexto, elas atacam aquele momento. Então, hoje tudo é no imediato. Então, o líder hoje precisa de uma qualidade de discernimento muito mais rápida, de compreensão do que está falando. A preparação nunca foi tão importante para um líder quanto hoje. Está mais perto do que o povo está pensando. Ele tem menos tempo para agir no improviso. Hoje a coisa é muito mais bem mapeada, trabalhada. O líder hoje tem todo um trabalho, por exemplo, precisa ter todo um trabalho de entendimento do conflito de gerações que tem hoje, que é infinitamente maior. Hoje você tem, por exemplo, uma distância muito grande de velhos e adolescentes, por exemplo. Porque já não há a base do respeito, por exemplo. Isso já foi quebrado. O que existe hoje é uma luta. Todo mundo querendo falar e ser ouvido a todo tempo. Então o líder não sabe, literalmente hoje, lidar com o povo todo. Ele tem que fazer nichos para até entender quem são as pessoas com quem ele está lidando. A partir disso, o fundamental para o líder hoje é equilíbrio, capacidade de conversação, de entender o outro. O líder de hoje é um líder profundamente moldado para a paciência. Se não houver nele paciência, ele explode muito rápido, porque o nível de estresse e tensão é infinitamente maior. O senhor acha que as pessoas hoje estão querendo dar opinião sobre tudo, falar sobre qualquer assunto? A internet tem possibilitado muito isso. Como o senhor analisa as pessoas hoje como um psicanalista também? É um grave problema. Esse é um grave problema. Principalmente, vamos ficar aqui no Brasil, fazer o recorte brasileiro, nós temos hoje um fenômeno brasileiro. Pessoas que têm opinião formada sobre tudo aquilo que nada sabe. É opinião formada sobre tudo aquilo que nada sabe. A mania de dar uma opinião completa sobre livros lidos pela metade. Gente que é acostumada a ler orelha de livro e acha que conhece livro. É igual vendedor de loja de livro, que acha que porque vende livro, conhece livro. Isso é uma distância imensa. Nesse século que a gente está vivendo, quando todo mundo acha que todo mundo sabe tudo, ninguém sabe nada. E aí o grande problema é que se perde a humildade de saber que não sei. A coisa socrática, sei que nada sei, desapareceu hoje. Hoje nós vivemos o anti-Sócrates. Eu nem sei que nada sei porque eu acho que sei tudo. Então vive uma geração muito perigosa, muito complicada, né? Então, e é uma área que se a gente não tomar cuidado, por causa do imediatismo, tudo na ponta do dedo, a gente já acha que é rápido, você passa o livro, já chega no final. Se a gente não tomar cuidado, a gente acha realmente que essa aproximação transforma-se em absorção. E não é. É bem diferente. Ou seja, eu não tenho como, porque eu estou ali aproximado, passando o dedinho no celular, acreditar que aquilo que eu vi ali naquele exato momento já se esgota. Tem toda uma proximidade, tem toda uma profundidade. Por isso que é tão difícil lidar no século XXI com a cabeça das pessoas. Porque eles não têm sequer paciência para sentar e assistir uma aula de mais de 30 minutos, por exemplo. A gente que grava curso sabe disso. Você coloca curso com umas aulas de 40 minutos e você vai ver lá, tem 50 pessoas cadastradas. Certeza que 5 vão assistir a aula inteira. Uns entram, não assistem, ou então estão pelo computador, mas no mesmo momento está no celular vendo outra coisa. Então a competição pela atenção diminuiu em muita capacidade de absorção. Então talvez nós estejamos numa época muito complicada, que é uma época que valoriza a inteligência e não o conhecimento. Ou então o conhecimento, mas não a sabedoria. A gente volta em T.S. Eliot, poeta inglês, antigo. Ele fez um lamento assim, onde está a sabedoria que nós perdemos com o conhecimento? Onde está o conhecimento que nós perdemos com a informação? Onde está a vida que nós perdemos vivendo? É o excesso de informação que nos faz perder tudo isso, né? É a infoxicação, que é a intoxicação pelo excesso de informação. Gente infoxicada é gente que tem tudo na cabeça, pouca coisa no coração e nada nas pernas. Nada nas? Pernas. Nas não pernas. Anda. Não sai do lugar? Por isso que fica nas cadeiras confortáveis. Fica no cobertor, no sofá? Tranquilo. Gente dos dedinhos velozes e furiosos, né? Mas não consegue desenvolver uma vida de verdade que converse com as pessoas. É triste isso. O que o senhor orienta hoje? Qual a mensagem que o senhor deixa para esse aluno que está despertando no coração o desejo, né, por estudar, né, por tirar um tempo, dedicar uma parte do seu dia para mudar essa realidade? Olha, trace na sua vida uma linha do equilíbrio. O que significa isso? Vai começar a estudar?
Pega uma folha de papel, tem um negócio chamado folha de papel, um negócio chamado caneta. Tem que avisar para o século XXI. Existe papel e caneta. Pega isso, traça uma linha e coloca lá. Equilíbrio. Eu vou estudar tantas horas por dia, mas eu também vou sair, andar, ver gente, respirar, conversar com as pessoas e descobrir que existe um mundo para além das páginas. Essa pequena ação hoje é revolucionária, para que você não se torne um bicho de escritório ou alguém que seja quase que a transcendental dos pixels do seu computador. Tem que sair, tem que ver gente, conversar com as pessoas, ouvir demandas, saber que, às vezes, não é tudo que está aqui que, de fato, se tem a ver com a verdade. Tem um caminho, e esse caminho a gente tem que fazer. Palavra-chave, equilíbrio. É possível ter equilíbrio no mundo atual ainda, pastor? É possível. Difícil, mas é possível. É possível porque o equilíbrio é um ponto fundamental do cristão. Eu acredito muito no equilíbrio como ponto fundamental do cristão. Um dos aspectos do fruto do Espírito é domínio próprio. Até para ser crucificado, Jesus é crucificado no meio, porque meio é ponto de equilíbrio. Todo desequilíbrio é alguma coisa perigosa, anticristã. Então, se eu sou cristão, o ponto fundamental da minha vocação, o que me determina como cristão, não é a minha capacidade de falar sobre Cristo, botar uma camiseta sobre Cristo. É a minha capacidade de equilibradamente revelar Cristo. Pastor, para finalizar nossa conversa, que já está muito boa aqui, daqui a pouco nós vamos ter que encerrar, o senhor tem em mente assim alguma história de transformação, algum testemunho de transformação, seja pelo estudo da palavra ou pela aplicação da palavra, alguma coisa que o senhor possa compartilhar com a gente? Olha, eu se não me engano foi em 1997, eu entrei em Pindamonhangaba, em 1997. 2007, 2017, 20 anos depois. Em 2017, eu me lembro porque eu fiz essa conta na cabeça. Eu fui pregar numa igreja no Rio de Janeiro. Aí ministrei normal. Termino o culto, eu me lembro que eu ministrei sobre os Salmos. Eu tenho até um curso aqui na academia, né, a espiritualidade dos Salmos. Até como poeta, eu sou apaixonado pelos Salmos, pela exegese dos Salmos. Então, eu fiz lá uma exposição contando a história, a narratividade do Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces e tal. E foi, sim, tremendo aquele quebrantamento na igreja, aquela coisa de Deus. Aí, no final do culto, veio uma irmã, assim, bem simples mesmo, sabe? Aquilo me marcou demais, até hoje. Bem simples. Ela veio assim, ela me abraçou e segurou em mim. E eu não sou alto, mas ela era mais baixa que eu. Então, ela me abraçou na cintura, assim, e segurou. E começou a chorar. E eu coloquei a mão na cabeça dela, assim. Aí ela afastou e falou assim, pastor, olha que tremendo. Ela disse, há 20 anos, por isso eu fiz a conta, há 20 anos, eu dobrei o meu joelho na sala da minha casa porque eu li o Salmo 139 e não entendi nada. Ela disse, esse negócio deve ser muito mais bonito do que eu tenho capacidade de ler. Eu li, mas eu não entendi o que é isso. E ela disse que dobrou o joelho na sala da casa dela e orou assim, Deus, manda alguém em algum dia me explicar esse Salmo. E ela disse que fechou a Bíblia e ela olhou para mim e falou, hoje, 20 anos, o Senhor veio aqui e me explicou esse Salmo. E eu estou aqui para agradecer a Jesus porque Ele ouviu a minha oração. Cara, aquilo para mim foi uma lição tão grande. Ela esperou 20 anos. Aí eu falei para ela, na hora eu falei, irmã, na verdade Deus não está cumprindo essa oração hoje. Ela assustou. Eu disse, Deus cumpriu no mesmo dia. Porque se for em 20 anos atrás, quando a senhora dobrou o joelho, eu entrei no seminário. Deus preparou todos os 20 anos de trajetos do meu estudo para responder a sua oração, porque a senhora é mais importante do que eu. Aquilo me marcou profundamente. Glória a Deus. Aquilo é, para mim, um dos grandes testemunhos do que a Bíblia é capaz de fazer. Um salmo, 20 anos de preparação para que uma guerreira de Deus, graças a Deus no anonimato, que não permite que a fama o destrua, que a fama mata mais profetas que a perseguição. Essa mulher me ensinou que as nossas orações podem demorar 20 anos para nós, não para Deus. Glória a Deus. Sem querer criar polêmica, mas para fazer um elogio ao senhor aqui, o Jean disse que o senhor é o professor mais organizado que nós temos na hora de mandar o material. Então, é esse preparo, é esse caminho que o senhor trilhou aí. Eu sou metódico. Né? O pastor manda tudo esmiuçado ali, os tópicos. Essa organização lhe ajuda na hora de ministrar a aula? Como é que o senhor idealiza assim a sua aula? Isso é meu, eu sou muito assim. Eu tenho na minha casa,
mais de 3 mil livros na minha biblioteca. E 3 mil livros? Já está mais. A minha esposa e meu filho riem porque eu sei. Se mexer, eu sei. Se tirar um do lugar? Eu conheço. É meu. Eu tenho isso na cabeça. A minha cabeça é muito departamentalizada. Eu quase que sou grego por natureza. É muito organizada. Então, eu não consigo, por exemplo, eu não conseguiria mandar para a academia, para os alunos entenderem, né? Eu vou gravar um curso aqui. Então, eu mando o tema para a academia, as aulas e o esboço de cada aula. Eu não conseguiria mandar o texto direto. O texto que eu mando para cá é o mesmo texto que eu vou trabalhar nas aulas. Então, para mim, está tudo certinho, catalogadinho. Quando eu pego aqui aquilo que eu mandei para vocês, não tem conflito. Por isso que eu consigo chegar, sentar e gravar 5, 6 aulas de uma vez. Aquele tópico ali já lhe abre Todo feito. toda a aula. Que bênção. Pastor Alain, que já está conosco já há muitos anos, como a gente falou aqui, desde 2015 ou 2016, quando nós começamos a gravar o curso médio. Ele gravou outros cursos avulsos também. Nós temos com o pastor Alain hoje Privilégio dos Íntimos, a Espiritualidade nos Salmos, que já foi lançado, e um de liderança, né? As lições dos líderes da Bíblia, Dos né? líderes da Bíblia. Lições dos líderes da Bíblia. Tem Deus e as Dores da Alma. Deus e as Dores da Alma. Fala um pouquinho desse curso, pastor. Esse é espetacular, porque é uma área que eu pesquiso muito, até pela ideia da psicanálise. E eu tenho um livro chamado Quando a Vida Dói, que é o livro meu, o carro-chefe de tudo que eu já escrevi. É o Quando a Vida Dói, já está pela 7ª edição, 10ª edição. E aí, dialogando com esse livro, Quando a Vida Dói, nota que eu botei quando e não se doer. Porque a vida não é uma questão de se, é de quando. Se não doeu, vai doer, pode ter certeza. Então, eu trabalhei esse texto como cura da alma à luz da Bíblia, e não do charlatanismo que existe hoje. Aí eu peguei esse livro, transformei boa parte dele na mentalidade do curso, Deus e as Dores da Alma, e gravei aqui na academia, e até hoje, de tudo que eu já fiz aqui, eu fiz bastante coisa aqui, a gente não consegue nem lembrar, eu fiz bastante coisa aqui, eu vou te falar, é o que mais tem testemunhos. Ontem mesmo, uma das meninas aqui dos bastidores estava me falando dos testemunhos que recebe, né? Inclusive, eu tenho uma novidade aqui, posso falar o nome do curso? Pode, claro. Eu terminei de gravar um curso aqui chamado 12 Lições na Vida de Jesus, que já é também um diálogo com esse curso. Então, quem fez esse curso e a espiritualidade dos Salmos, acaba ganhando um upgrade, né? Que bênção. E tá incluído, está na plataforma também para quem é matriculado, quem é aluno. Eu peguei a lista aqui direitinho. O senhor já tem publicados aqui como cursos a Espiritualidade nos Salmos, Privilégio dos Íntimos, Aprendendo com Líderes da Bíblia. Isso. Tem no curso Médio Exegese, né? Bíblica, Deus e as Dores da Alma. Tem a matéria de Filosofia da Religião que vai estar dentro do bacharel. E tem uma matéria do curso básico também, deixa eu só localizar o nome. Acho que é Teologia Pastoral. Teologia Pastoral, Teologia dentro do Pastoral. curso básico. Então, são Isso. várias disciplinas já que o pastor Alain gravou para nós. E ainda tem a então. exegese no curso médio também. A exegese está no curso médio, né? Curso médio de teologia. Que bênção. Deixa eu ver se tem pergunta aqui dos nossos alunos aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que chegou no Instagram. O senhor congrega em qual ministério? Os alunos querem sim. saber. Eu voltei para São Paulo agora, que eu fiquei 11 anos, 10 anos e 8 meses, para ser preciso, em Goiânia. Morei em Goiânia, estado de Goiânia e tal. E lá eu congregava na Assembleia de Deus. Mas eu voltei para São Paulo agora, minha origem batista, né? IBNU, Igreja Batista das Nações Unidas, que é a igreja do pastor Luiz Saião, que todo mundo conhece, que é o meu pastor em São Paulo. Que bênção. Tá bom. Está explicado aí, então, a dúvida dos alunos de onde o pastor está em São Paulo novamente São Paulo, agora. Obrigado, pastor Alain, por esse tempo aqui, pelo papo, por todo o ensinamento que o senhor tem dado ao longo desses anos. O senhor é um professor que muitos alunos admiram, gostam de ouvir. Nós aqui, pessoalmente, amamos ouvi-lo também e acompanhar as suas aulas. E para nós é uma alegria muito grande quando o senhor pode tirar um tempo, né, passar uns dias aqui, vem, fica aí quase uma semana gravando. E todos nós somos muito felizes, né, por tudo que Deus tem realizado na sua vida, no seu ministério. Tenho certeza que é só o começo, né? O senhor tem muito caminho para trilhar ainda e contribuir tanto com a academia como com as igrejas onde o senhor é convidado, com o Brasil, com o mundo, através desse ensino da palavra que está tão necessário nos nossos dias. E o senhor essa referência, já tem se tornado uma grande referência para a academia e para a igreja brasileira. Então,
deixo aqui a nossa mensagem de gratidão, de agradecimento e que o senhor continue nesse propósito que é muito lindo. Eu sei que não é fácil, né? É difícil, muitas vezes solitário, mas esse seu aprofundamento, essa sua busca tem abençoado o Brasil e o mundo de uma forma extraordinária. Amém. Eu que agradeço, quero fazer questão de agradecer aqui a academia, o pastor Moisés, que, na verdade, assim, uma coisa que eu gosto muito aqui na academia dessa relação é que eu crio uma relação de amizade. Se tem uma coisa que eu não suporto é me sentir um profissional do reino. E aqui eu tenho isso. Amigos, a gente fez amizade com o pessoal da academia, por isso é tão bom se sentir à vontade, produzir com esse nível, com essa profundidade. Então fica a minha gratidão ao pastor Moisés, à irmã Michele e a todos da academia pela recepção comigo, os meninos que gravam aqui. É sempre uma honra estar com vocês e eu tenho certeza, pelo que a gente tem de projetos aí para frente, que vem coisa muito grande aí para nós. Obrigado, gente. Que bênção. Este foi o pastor Alain Brizotti conversando conosco aqui do nosso curso Bacharel em Teologia da Academia de Pregadores. Se você quer se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, se você busca aperfeiçoar a sua vida espiritual e o seu ministério, se deseja crescer em graça e conhecimento, você está no lugar certo. A sua procura por cursos de teologia termina hoje. Venha estudar conosco no Bacharel Livre em Teologia da Academia de Pregadores, o mais completo do Brasil. Temos uma seleção de professores altamente capacitados e uma moderna plataforma de ensino para você estudar em qualquer lugar do mundo. Este curso é 100% online e você só precisa de acesso à internet. Estude onde e quando quiser. Assista às aulas pelo celular em nosso aplicativo, pelo tablet, pelo computador ou na Smart TV. Todas as matérias são em videoaulas gravadas, com livros em PDF para você acompanhar e provas no final de cada módulo. O Bacharel Livre tem duração de 14 meses e, ao concluir, você recebe o diploma sem custo adicional. E para alunos que residem no Brasil, nós enviamos completamente grátis para sua casa este kit com todos os livros impressos. É um lindo box com os livros do bacharel e também a carteirinha de estudante. Ao se matricular, você ainda vai ganhar 1 ano de acesso completo à plataforma da Academia de Pregadores e pode fazer mais de 60 cursos teológicos. Tudo isso por um valor acessível e com facilidade no pagamento.